Saudações para todos vocês, eu sou Caio Gouveia, seu anfitrião, e hoje vamos receber para falar sobre Inova, inovar. O que é o Inova? Você sabe? Órgão importante da AMIB que traz a juventude para a nossa associação. E quem vai falar comigo é a coordenadora do Comitê Diretivo do Inova, doutora Daniele Tomutani. Muito prazer, doutora. Oi, oi. Médica intensivista também, de vários hospitais, vamos citar, mas vou falar que é a AMIB. A AMIB vestindo camisa AMIB, é ou não é? Com certeza. Um prazer estar aqui, hein? Obviamente tomando um cafezinho com a gente, como todo bom intensivista. Com certeza. Tudo se resolve no café. Doutora, vou fazer a pergunta que todos querem saber. E muita gente não sabe até por, de fato, não procurar, né? E o que é o Inova? É uma pergunta assim, bem genérica, e nós vamos cada vez mais chegar a aprofundar essa pergunta, mas, no modo geral, o que é o Inova? Bem, o Inova ele surgiu na AMIB em 2019, né? Ele buscou trazer o jovem intensivista para a vida associativa, né? E aí ele foi idealizado na época pela doutora Flávia Machado, e o objetivo principal era inovar, né? Excelente. Então, esses jovens intensivistas, eles iriam entrar na vida da sociedade, e aí, no caso, a AMIB. Yes, a nossa sociedade AMIB. Sociedade de Terapia Intensiva. E aí, o objetivo principal é eles desenvolverem habilidades, serem inseridos nos comitês, departamentos e comissões para somar e trazer novas ideias, né? Então, o objetivo principal é inovação, né? Com interesse de buscar sempre renovar, né, os comitês, mas também trazendo experiência para esses novos, já que vocês vão fazer uma atividade extremamente diferente daquilo que fazem no seu dia a dia, que é uma atividade muito mais voltada para ensino, pesquisa, organização, relacionamento. Falando todas as atividades aí, quais são as atividades mais profundas do Inova na associação, além de inovar, obviamente? Na verdade, sim. É só uma coisa que eu não expliquei, mas o Inova, teoricamente, os membros, eles têm que ser todos, se considerar intensivista, e tem que estar com a sociedade em dia, né? Bem lembrado. Eles têm que estar associados, sem ser associados adimplentes. E eles têm que ter até 37 anos. Tá? Ah, tá. Quando o Inova foi idealizado, na primeira vez, a idade corte era 35. Né? E aí depois a gente prolongou para 37, que a gente achou que seria uma idade mais justa e ideal, né? Até porque na época, né, a gente não tinha terapia intensiva em acesso direto, da melhor das hipóteses, se a pessoa terminasse a residência de terapia intensiva, fizesse um título e ele fizesse tudo seguido, terminaria lá com uns 28, 29 anos. Exatamente. Se ele não perdesse nenhum ano, aninho, né? E aí ele teria esse tempo para se restabelecer na carreira e começar a pensar em entrar, por exemplo, no Inova, né? E aí depois, quando a gente viu, talvez essa idade estivesse muito cedo, aí foi prolongado para 37 anos, né? E só uma outra coisa que eu devia ter falado antes, eu não falei também. Aqui não tem problema, não tem ordem, viu, gente? Fica tranquilo, é paz. Qualquer pessoa com 37 anos, com esses pré-requisitos, ele seria o Inova. E o Inova ele tem uma representação dentro da AMIB, que é o comitê diretivo, né? E esse comitê diretivo ele tem 35 membros. Né? 35 membros do comitê diretivo Inova. 35 membros. E esses membros, eles vão ser, cada um deles vai ser dividido, como eu falei, entre os departamentos, as comissões, os comitês da AMIB, e a gente tem uma pessoa que seria o coordenador. E este mandato ele dura a cada 2 anos, né? E aí, e esse comitê, ele é o responsável por fazer com que todos os objetivos do Inova sejam realizados. Eles estão lá para representar a pluralidade do Brasil, do jovem intensivista dentro da AMIB. E quando a gente fala de jovem intensivista, a gente fala de todos os intensivistas em geral, não só os médicos, mas fisioterapeutas intensivistas, sim, com certeza, enfermeiros intensivistas, fonoaudiólogos, todos da juventude que vão trazer essa abordagem que a gente foca muito na AMIB em todos os nossos programas, que é ser uma associação para todos, né? Sim. É uma associação de medicina intensiva, mas é uma associação de intensivistas, que a gente fala que é o conjunto. Então, tem uma atividade muito importante também para os fisioterapeutas. Eu conversei com uma fisioterapeuta do Inova, Thalissa, e me contou isso. Então,
São coisas que a gente vai aprendendo e vai mostrando o quão é relevante essa nova abordagem que vocês estão tendo. Muito mais também pensando em não só inovar com novos intensivistas, novas ideias e, obviamente, respeitando as tradições, mas também trazendo essa multidisciplinaridade, essa transdisciplinaridade que é tão importante na vida de nós intensivistas. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Isso aí tem a ver com... uma coisa que é importante para nós é a diversidade, né? Então, uma das características principais do Inova é a diversidade. Essa diversidade ela tem 4 pilares fundamentais. O primeiro é uma diversidade de gênero. Então, a gente entende que a mulher é igual ao homem, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando que eu tenho que ter um número igual de homens e mulheres dentro deste comitê diretivo, não é isso. Mas todas as nossas atividades, eles têm que ter uma representatividade de mulher e uma representatividade de homem. Você nunca vai ver nenhuma atividade do Inova que tenha só homens ou só mulheres. Tá? Faz sentido, todo sentido. E uma coisa dentro disso que é extremamente importante para nós é a gente defender a mulher intensivista, né? O empoderamento, a representatividade, que assim, logo mais é a maioria, né, doutora? A Com maioria são mulheres intensivistas. Então, a gente ter mulheres em cargos de liderança, a gente ter mulheres dentro de todas, pelo menos uma mulher em cada uma das sessões da MIB e assim sucessivamente. As outras coisas que são extremamente importantes dentro desses pilares da diversidade, o segundo é a de procedência. Então, como um comitê diretivo, como eu falei para vocês, a gente está representando o Brasil, então eu não posso ter representantes só dos grandes centros. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a gente tem que ter representantes de todo o Brasil, né? Então, de cada lugar diferente, até porque as necessidades são diferentes. E as ideias também são diferentes. As ideias são diferentes, as necessidades são diferentes e assim sucessivamente. A gente está aqui para inovar, né? E trazer novas ideias, desenvolver habilidades para que a gente se torne um multiplicador, né? A outra coisa, que é o que você bem trouxe, é que a gente é multi. Isso é um motivo de muito orgulho, né? A UTI não funciona sem uma equipe multicoesa e o Inova não seria diferente, né? Então, acho que uma das maiores qualidades é ser multi. Tá? E aí, quando a gente diz multi, a gente tem médicos e a gente tem um representante multi que vai ser inserido em cada um dos departamentos da MIB, né? E a última coisa é que a gente também busca a diversidade de especialidade. Então, a gente está aqui para abranger as UTIs adulto, pediátrico e neonatal. Tem representante pediátrico também? Tem. A gente tem 3 representantes da pediatria. Legal, muito bom. Até porque a nossa sociedade tem normalmente na diretoria um adulto e um pediátrico sempre na cabeça da nossa diretoria, sem dúvida nenhuma. Certeza. E falando nisso, importantíssimo que você disse, foi aquela parte, além da diversidade, que é uma diversidade não, como eu posso dizer, pro modo, pro forma, né? Mas é uma diversidade que busca, de fato, achar o que é diferente em cada um dessas pessoas para agregar mais valor a qualquer um dos comitês, qualquer um dos departamentos, trazendo as visões diferentes geográficas, né, de gênero e também, obviamente, falando de especialidade, já que a gente sabe muito bem, isso é fundamental na vida do intensivista, não existe terapia intensiva sem todos os profissionais juntos. Então, a terapia intensiva, a gente fala intensivista como um global, né? Sim, eu sou intensivista, mas eu faço terapia. Eu sou intensivista, eu sou médico. Eu sou intensivista, eu sou enfermeiro. Mas é intensivista. E todo mundo é igual, né? E todo mundo tá junto. E sem o Inova seria muito mais demorado para esse profissional ele conseguir entrar na vida da sociedade. Sem dúvida. Então, através do Inova, a gente está tentando também aumentar o interesse das pessoas pelas atividades da vida associativa, que é fundamental, né? Porque a gente precisa defender a nossa especialidade e é quem está olhando por nós, né? E a gente consegue trazer essa pessoa e ela cresce junto, ela desenvolve habilidades, ela traz novas ideias, ela traz novas demandas e a vida está evoluindo, né? E aí a gente traz pessoas novas, porque é importante você renovar, né? A gente não pode ficar só com as mesmas pessoas sempre. E isso é fundamental. A gente vê, você falando em Inova, a gente vê, obviamente, o brilho no olho, isso é muito legal. Sem dúvida nenhuma, tudo que a gente faz com essa paixão e amor é importantíssimo. Mas eu tenho uma dúvida. Além dessa inserção, né, de intensivistas jovens, de multidisciplinares,
geograficamente de todo o Brasil, mundo não vamos exagerar, todo o Brasil, e também de especialidades diferentes dentro da própria terapia intensiva, como vocês, como um grupo, é o dia a dia? Como é que é o dia a dia de vocês? Até para as pessoas que têm interesse de entrar, que são associados, que querem participar do Inova, como é que funciona o dia a dia? Como é que funcionam as inscrições? Como é que é essa reunião que vocês têm entre vocês? Bem, o mandato do grupo, ele vai durar 2 anos, né? Junto, então, junto com a gestão. Isso. Então, a cada 2 anos, no caso aqui em novembro, que vai ser esse ano, a gente abre as novas eleições, né? E aí todo o grupo você vai definir quais são as gestões. Eu estou no Inova desde o início, desde 2019, e a minha última gestão é agora, né? Mas é porque eu já alcancei a idade, né? A gente não pode ficar eternamente no Inova, né? E aí eu vou encerrar. Mas, teoricamente, em novembro, agora a gente vai definir quem vai ser o próximo coordenador, a gente vai ver quem vai sair, quem vai continuar, e a gente abre as novas eleições, né? A gente tem que renovar o quadro, né, de integrantes desse comitê diretivo no mínimo em 30%. Tá. Né? E a gente acha que é importante a gente ter pessoas das diretorias anteriores, porque elas têm que... guia, né? Para você fazer um trabalho contínuo em relação a isso. Né? Até porque são pessoas novas que vão entrando, não sabem exatamente como funciona, para você garantir a linearidade de todo o processo. Perfeito. Né? E aí a gente se reúne e a gente estabelece quais são os projetos que estão em andamento, que a gente precisa continuar, quais vão ser as atividades que a gestão atual vai fazer e assim sucessivamente. Teoricamente, pelo nosso regimento, a gente deveria fazer reuniões aí pelo menos trimestrais. Fazer reuniões trimestrais e a gente ir reportando para a MIB as atividades e assim sucessivamente. Infelizmente, a gente não consegue fazer com essa regularidade. Certo. Né? E Deus criou o WhatsApp para nos ajudar também, né? Grupo de WhatsApp. O pessoal aí, fanáticos por isso. WhatsApp, redes sociais. Grupos. Você tem que ser do Inova. Então, a gente também resolve muita coisa sem precisar fazer reuniões oficiais. Excelente. Né? E aí... Aproxima as pessoas, óbvio, né? Com Porque certeza. a gente sabe que cada um está num canto, é difícil. E assim, nem todo mundo tem a disponibilidade para fazer reuniões, mas, Perfeito. Teoricamente, a gente tem que fazer reuniões regulares para a gente ir definindo. E uma das coisas que você tinha perguntado antes, que eu acabei não respondendo, era quais são as atividades, né, do Inova. Isso, que eu acabei não respondendo. Além das atividades que você focou ali, que é a abordagem em cada um dos comitês, tá? Presente, saber como que é cada comitê. Conhecer a associação. Então, assim, os membros do Inova, eles têm 2 formas de atividades. Uma relacionada a uma atividade individual que ele vai ter junto ao comitê, departamento dele, e aí ele vai ajudar o grupo lá, o comitê, a fazer material intelectual, a participar de webinars e assim sucessivamente. Então, ele vai fazer as atividades que o grupo, que o comitê que ele está, vai fazer, né? Certo. As outras atividades que a gente tem, a principal, que é em grupo mesmo, a principal é o CBMI, né? Então, no CBMI, a gente tem um espaço na arena, que é o espaço Inova, tá? Legal. E aí, geralmente, a gente tem 10, 12 sessões. O mínimo que a gente teve foi 8, que foi no começo, 2019. Depois 10, agora a gente tem 12 sessões. 12 sessões. Então, uma progressão de sessões na arena. E elas são muito cogitadas, tá bom? Requisitadas. Requisitadas, cheio, sempre tá cheio. Com certeza. Vê o lugar cheio no congresso, tá lotado e vocês têm que ir, hein? Todos convidados. Conta pra gente como é que é essas sessões aí, que são tão disputadas, que realmente fica um burburinho enorme lá, é muito legal. Na verdade, assim, quando a gente faz as sessões, a gente faz uma reunião e estabelece quais são os temas que a gente acha que são interessantes para trazer. E aí, para escolher esses temas, a gente vê temas que a gente entende que são mais inovadores e que não estão totalmente contemplados pela grade de programação já. Legal. Então, por exemplo, neste ano a gente vai ter alguns temas tipo UTI verde, a gente vai ter o papel da mulher, os desafios da mulher intensivista, e assim sucessivamente, né? Então, temas inovadores, isso. Até na própria grade de temas. Legal. A gente até tem temas inovadores mais... sempre. A gente tem
temas que são mais frequentes, Sim. mas a gente busca trazer temas que são um pouco mais diferentes, que não estão contemplados em outros, né? Em outras sessões. E aí, a gente tem 2 moderadores, são os moderadores sempre sem ser do Inova, e a gente tem os palestrantes, que são pessoas aí de renome que estão na grade, né? E aí, são 4 palestrantes, 2 moderadores, e a gente faz um bate-papo. Não é aula expositiva, é uma troca de ideias. experiências, de ideias. Perguntas e respostas. Isso. E o mais legal de tudo é que é multi. Que eu amo muito isso. Então, a gente tem representatividade multi em todas as nossas sessões, isso é obrigatório, tá? Então, você não vai ser um negócio só de médico, tá? E a plateia, ela pode interagir, né? Então, os moderadores, eles vão aí guiando as discussões junto com os palestrantes, mas a plateia está ali, então ela consegue bater um papo direto com o palestrante, tirar as dúvidas e a gente dividir nossas angústias. E o legal é que são trocas de experiência. Então, vai muito além do que aquilo que você pode, por exemplo, procurar numa internet. Então eu quero saber sobre, sei lá, hemodinâmica. Eu vou estudar, eu posso baixar 50 mil artigos. Bom. Mas o que a gente está falando ali é a experiência do outro, a visão do outro, como é que eu faço isso. A beira-leito, né? A gente fala muito de PAI, mas quem que monta o circuito de PAI? É enfermagem. E muito bem, se a gente for tentar montar, a gente vai espirrar água para tudo quanto é lado. Eu monto, mas eu monto com certa dificuldade. Mas eu montou bastante. Mas isso é importante, porque eu vejo de uma forma interessante o que você vem falando, até dessa foco nessa diversidade e multiprofissionalidade. Porque o grande problema que a gente tem atualmente, mas já melhorou muito, é essa posição do médico que não é líder. Eu falo e todo mundo escuta. Que isso aí tem que ser meio que tirado de letra, porque não funciona. Com certeza. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Existe uma dificuldade para você conversar, a gente sabe muito bem que na comunicação a gente tenta até uma CLS, etc. Tá fazendo errado, não faça isso agora. Então a gente tem que chamar a atenção e é importante essa abordagem, essa visão diferente, porque a gente vê o paciente assim, o outro está vindo aqui e o outro está vindo aqui. Então são 3 focos que são importantes e diferentes. E a gente tem que seguir e conversar. E essa ideia de você colocar nessa arena, essa linearidade na hora de discutir um tema é fundamental para a formação do intensivista que está no Inova e quem está vendo, né? Que é muito residente, é muito interno, é muito... Né, hoje em dia, quando a gente tem acesso direto, o interno é fundamental a gente já ensinar para eles como é que deve ser o dia a dia. Eu achei sensacional isso aí. Vocês já viram isso aí? Não perca o Inova no CBMI. Estou fazendo uma propaganda no meio aí. Com certeza vão entrar na arena. Hein? E essa arena que nós vamos ter agora em Florianópolis vai ser uma arena fora de série. Com certeza. Vai ser cada vez melhor. 12 sessões. Imperdível. Falando do Inova ainda, falando dessa ideia que surgiu e cada vez mais vem expandindo todas as questões, né, e todos os comitês nossos e departamentos da associação, e trazendo novas inovações, ideias e, de fato, condutas diferenciadas. Para a gente entender melhor, o Inova em si veio com o intuito da gente revirar aqui o que era a terapia intensiva, que eu acho que é uma especialidade, apesar de ter mais de 20 anos, é uma especialidade em formação ainda, nova, que né? temos muito a crescer. Eu acho que esse ramo que vocês deram aí é fundamental. O que vocês veem de futuro, já que vocês são o olhar do futuro para a associação? Olha, eu acho que o papel do Inova em relação ao futuro da MIB é porque eu imagino que nós seremos o futuro da MIB. Exato, isso eu não tenho nem dúvida. Mas mais do que isso, o que vocês veem de novo... E olha que eu já estou saindo, saindo. Tá saindo para inovar. Né? Tá se formando no Inova e agora... Saindo pela idade. Agora vamos para inovar. Mas falando nisso, a parte de comunicação, o que a gente pode mudar na carreira do intensivista, já que vocês estão tendo essa visão do jovem, que está saindo da residência, às vezes está saindo da faculdade, quer prestar a terapia intensiva, às vezes você tem aí o fisioterapeuta que acabou de se formar, vê uma situação de terapia intensiva para fisioterapia bastante complicada. Quais são os rumos que a gente tem?
quais são as ideias para a carreira e quais são as ideias para o dia a dia desse intensivista, pensando aí na UTI do futuro. Viajei agora, hein? Viajei, UTI do futuro. Já botei outro tema no meio. Mas a Inova tá valendo. Bem, deixa eu ver se eu consigo explicar isso tudo que você falou, né? Talvez eu fuja um pouco do assunto. Fuja, porque eu fugi também. Eu tentei chegar fui lá fazendo... Tum. Mas, assim, tentar falar por partes. Então, assim, da primeira colocação que você falou, que eu até falei que nós seremos o futuro. Então, a gente sabe que as gerações elas vão mudando, a vida é diferente. Então, se a gente for olhar, na época que eu fiz a residência, fiz 2012, terminei em 2014. Para agora, são pessoas totalmente diferentes. E agora, que o acesso é um desafio tremendo. São pessoas totalmente diferentes, com visões diferentes. Bem diferente. Né? Isso. Né? E, assim, a sociedade ela tem que acompanhar isso, né? É muito difícil a gente mudar um pensamento que ele deu muito certo por muito tempo, né? Então, a gente está aqui para inovar, para mudar. Olha, a gente sempre fez assim, deu certo, mas será que desse outro jeito vai ser legal também? Né? Então, um exemplo disso a gente se preocupar muito em, por exemplo, ter as mulheres serem representadas, por exemplo, na MIB. Tudo que é novo, apesar de ser uma coisa a gente olhar, nossa, mas isso é meio óbvio, né? Para mim pelo menos. É meio óbvio, mas a gente encontra resistência porque é algo diferente, né? Não é que as pessoas sejam contra isso, é porque é diferente. Tudo que é diferente gera estranheza, né? Então, a gente está aqui para quebrar paradigmas, mudar. Então, as pessoas que estão sendo inseridas agora no Inova, desde 2009 para agora, se elas se identificarem com isso e se tornarem atuantes disso, elas vão continuar na vida associativa, entendeu? Seja no lugar onde elas estão, na regional delas, seja na própria MIB, e mesmo que elas não continuem, elas vão ter uma mentalidade totalmente diferente em relação a isso. E você começa a entender e empoderar a sua especialidade, entendeu? Entender por que a MIB é importante, por que a sociedade ela é importante, o que ela faz, né? E a gente tem que defender a nossa especialidade, né? Então, isso é uma oportunidade para a pessoa entrar e continuar com isso, se ela se identificar. Cada um é cada um. Tem gente que tem outras prioridades, a vida muda. Sim. Né? Então, o que era importante para mim ontem é diferente do que é importante para mim agora. Então, em relação ao futuro da MIB, eu entendo que isso é um super ganho, né? Porque é uma forma de você inserir pessoas novas que elas não conseguiriam entrar antes, né? Ou então, quando elas fossem entrar, elas já estariam muito mais avançadas na carreira, né? E você fazer essa pessoa crescer junto com a MIB, entendeu? Lá, desenvolver as habilidades dela, trazer coisas novas. Isso. Da associação junto com a formação da própria pessoa. Isso. Então, eu acho que isso empodera muito a sociedade, entendeu? E o mundo muda, a gente tem que mudar, né? A gente não pode ser estático, todo mundo tem que evoluir. E nada melhor do que aceitando novas ideias, e a gente está aqui para aprender também, a gente está aqui para somar, né? Então, em relação qual que é o futuro da MIB, eu entendo que o futuro da MIB são as pessoas que estão entrando novas. Em algum momento, a vida da sociedade é uma vida de amor. Eu digo assim, porque você não tem retorno financeiro com isso. Exato, você se doa porque você acredita que aquilo é importante. E a gente acredita que vai melhorar, né? A vida e a situação do. Com certeza. Se você está lá por vaidade, por qualquer outra coisa, é você com você mesmo. Mas é uma vida de doação. Você não recebe financeiramente em troca por isso. Né? Você ganha outras coisas. E assim, satisfação, né? Isso, satisfação pessoal, tudo mais. Etc. Então, assim, a gente está lá para evoluir junto. E a gente escolheu essa especialidade, a gente quer que ela melhore. Nada melhor do que a gente atuar para essa melhora, entendeu? Então, assim, como é que eu imagino no futuro? No futuro, as pessoas que se identificaram, que apoiaram a causa, que entenderam, elas vão continuar inseridas
e elas vão crescendo junto com a MIB. E aí elas vão entendendo já como é que é e abrindo espaço para novas pessoas. E nós somos multiplicadores, todos nós. Você é um multiplicador. Né? Quantas pessoas esse podcast atinge, né? Então, assim, mesmo que você não continue na MIB, a sua visão ela é diferente, você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente, você tem um crescimento profissional e pessoal. E você traz para fora, né? Com certeza. Você traz para o seu dia a dia. Então, eu acho que isso vai ajudar muito em relação à MIB no futuro, né? E trazer discussões novas também, né? Então, se a gente for olhar discussões sobre inteligência artificial, isso, aquilo, outro, que você falou do TI do futuro, né? Então, assim, a gente traz também para discussão temas que não são, lógico que a gente... que não são dia a dia ainda. Que não são do dia a dia. Então, se você for olhar, beleza, você vai... o que é o mais frequente, o mais visitado no Congresso? Ventilação mecânica, hemodinâmica, blá, 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 ultrassom, essas coisas assim. Ultrassom não era, hein? Lembrar disso, ultrassom agora é. Mas não é. Começou no Inova. Mas é verdade. Isso veio antes de nós, mas a gente deu uma ajudadinha também. Mas, assim, a gente vai trazendo novas ideias. E se você for olhar, tem muitas coisas que talvez as pessoas que estejam há mais tempo na terapia intensiva, um exemplo clássico, já que você trouxe isso, Swan Guns. Os meus chefes passaram 50 Swan Guns. Eu passei 10, os meus residentes vão passar 2, 3. Se passarem 2, 3. E aí, o ultrassom, eles vão saber fazer ultrassom talvez melhor do que outras pessoas, entendeu? Com certeza. Então, a geração ela vai mudando, as coisas elas vão se atualizando, a inteligência artificial está aí, e assim sucessivamente. Então, é fundamental mudar, porque sempre. O mundo muda, a gente não pode ser arcaico. E quanto mais a gente está predisposto à mudança, mais jovem a gente está e a gente pode continuar em nova. Não é? Porque só é jovem e tem que mudar, não é? Agora o cara tem 20 anos e não quer mudar, já tá com 70 quase, né? Com certeza. 80, 70 é novo ainda. E a gente consegue, já que a gente tem mais proximidade, pela idade mesmo, das pessoas mais jovens que estão pensando na carreira de terapia intensiva, então a gente também pode, olhando para isso, ajudar, né? Mas a gente já tem muitos projetos a desenvolver. Uma das coisas que a gente pode até desenvolver aí no futuro, nas próximas gestões, é olhar realmente para a formação disso. Apesar de, claro, a gente tem na MIB... Você tem a inserção no Ligame também, né? Tem o Inova no Ligame também. Na verdade, você tem um membro da Inova em cada um dos departamentos, certo. Comitês e comissões. Então, você tem tipo... é que a RBT mudou o nome, né? Como é que é? RBT mudou o nome, mas tinha até na Science. Na Science. Ficou mais chique o nome. Mas assim, você tem representatividade em todos. Em cada um. Então, você tem na comissão de formação, você tem na de prova de título, você tem em tudo. Do cuidado paliativo, de gastrointensivismo, nefrointensivismo. E aí, a pessoa ela vai crescendo junto, vai trazendo novas coisas. E vai alimentando positivamente aqueles departamentos que têm, sim, primordialmente uma ótima organização, uma experiência fantástica, mas vai trazendo elementos novos, elementos que eles estão vendo agora, que pra gente, se a gente conseguir agarrar, a gente cresce muito, né? Certeza. Como associação. E a gente está aqui, é uma troca. Então a gente aprende muito. Eu aprendi muito, né? Se eu for olhar a Daniele de 2019 é diferente da Daniele de 2023. Com uma pandemia no meio. Com uma pandemia para rechear atrapalhar nós. Mas assim, a gente aprende muito, a gente desenvolve muito em relação, a gente entende muita coisa também, né? E além da MIB, a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional junto, né? Mas se você consegue aproveitar isso, você cresce muito. Isso ajuda em todos os sentidos, além da sua vida profissional, né? E eu percebo também que quando a gente traz alguma ideia que é nova,
e tudo mais, mesmo que a gente tenha uma resistência inicial, porque tudo que é diferente gera estranheza. Sem dúvida. Se não gerou estranheza, alguma coisa está errada. Se você pegar essa chegar, não, a partir de amanhã ela vai ser preta. Não, mas eu não gosto de preto. Não quero, eu quero que ela seja rosa, quero que ela seja rosa. Vai gerar comentários. Vai gerar, porque o novo, ele é estranho. Mas a gente tem que mudar, entendeu? E se a gente mudar e perceber que não deu certo, a gente volta atrás. A vida muda de novo. Com certeza. A vida é uma constante transformação. Se não for assim, a gente está perdido, né? Uhum. Todo mundo novinho, tem que se transformar. Capacidade de ganhar mais habilidades e mais capacidade, exatamente, que eu queria até frisar, como você mesmo falou. Você cria seres humanos melhores. E não só intensivistas, não só profissionais, atualizados, voltados no mercado de trabalho, mas seres mais focados em responsabilidades, respeito mútuo, porque é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Temos um momento que tudo pode. Tudo bem que a gente tem algumas limitações aí, que são até, digamos assim, conflitantes com o que tudo pode, mas a gente sabe que, para a nossa especialidade, o respeito, tanto às pessoas, principalmente, quanto os horários, quanto o paciente, quanto a todos os profissionais que estão juntos, isso é fundamental. Né? Respeitar, chegar no horário, passar o plantão direito e tal. E, obviamente, o contato e o tipo de conversa, o tipo de engajamento que você faz na equipe, né? Você, como seja qual for o seu momento de liderança, que eu vejo assim, cada um tem o seu momento de liderança. Com certeza. Né? Cada profissional não tem esse modelo de liderança, a gente tem que seguir. E dependendo como você age, como você atua e com essas habilidades que você vai ganhando, exatamente com essa ideia de todos estamos no mesmo barco, cada um temos coisas diferentes para dar e muito importantes. Cada um tem a sua responsabilidade, o seu papel para somar e crescer junto. Cria, né? A gente tem que lembrar assim, residentes, vocês são novos, mas vocês também têm que ter responsabilidade. A gente é velho, mas a gente também tem que inovar. Então a gente tem que ponderar e deixar todo mundo no mesmo barco para crescer a nossa sociedade, que eu sei que com vocês está crescendo. Pelos números que a gente tem visto, não vou revelar, porque senão a gente está fazendo, como é que chama? Spoiler, mas a gente está crescendo, isso é muito importante. Doutora Daniele, muito obrigado pela presença. Realmente, vamos escalar ela aqui, ela está saindo. Pessoal, chama ela para o podcast também, tá? Vai ser uma boa. Bom, é uma ideia. Fica aí, fica o convite. Vamos lembrando também, pessoal, de não perder o CBMI, a Arena Inova. Com certeza. Vamos todos estar lá presentes e vocês que não são inscritos na nossa sociedade, se inscrevam. Muito obrigado. Suas considerações. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com meu colega. Nossa. Caio. E é um grande prazer falar, né, do Inova, que é minha paixão. Às vezes é um bandido, mas é um bandido que vale a pena. Mas vale a pena no final, né? Quando a gente vê que o trabalho ali é um trabalho que foi construído com carinho, né? E que a gente vai deixar um legado, né? Então, eu convido todos vocês, né, a serem atuantes do Inova, tá? A gente vai ter aí as novas eleições em novembro. E eu convido todos vocês, mesmo que não sejam do comitê, sejam Inova, tá bom? Excelente. E vão para o CBMI, que vai ser muito bom. Não percam. A gente se vê lá. Bom, você que está aí, que está vendo a MIBcast, não esqueça de se inscrever em todas as redes sociais da MIB e seguir o MIBcast. Até o próximo. Quem veio tomar café com